Bom dia, estamos começando aqui ao vivo mais uma edição do programa UrbanView, que é produzido pela empresa Urban Systems. Eu, Gilberto Brant, vou apresentar o programa hoje, junto com o Caetano, que está aqui no chat aguardando a participação de vocês. Hoje a gente tem um tema bastante interessante aí, e o Caetano já vai dar as dicas de como vocês podem participar. Isso aí, pessoal, bom dia, vocês internautas da UTV. Um abraço aqui para o Carlos Eduardo, para o Marcelo Solerrique, Mena Barreto, Neto Palma, a Ana Beatriz, o 3 e o Lupan, que acabou de entrar. Sejam bem-vindos ao chat. Para quem não conhece, são duas maneiras de participar. Você pode entrar no chat, ver os comentários dos outros participantes e interagir com o pessoal. Ou, se você não tiver muito tempo, mas quiser acompanhar o programa, na própria home da UTV, você entra e tem um espaço onde você coloca o seu nome e manda a sua pergunta direto. Então, é uma maneira super simples de participar. Enviem suas perguntas, porque o tema de hoje é muito bacana. Caetano, e o horário de hoje? A gente está começando um pouquinho mais tarde, nós vamos terminar um pouquinho mais tarde. Explica para o pessoal aí. Pois é, o Mena Barreto até comentou aqui que a gente começou um pouco atrasado, porém, a gente vai sair um pouquinho mais tarde. O programa está começando agora às 11h25 e com certeza, no mínimo, até as 12, né? Até 12h30, com certeza a gente deve estar aí no ar, porque em função de uma pequena mudança aqui na grade da UTV, que os programas todos são ao vivo, hoje não vai haver novamente o programa UTV Debate, para quem acompanha e vai entrar no ar mais tarde também, a gente vai avisar. Então o programa do Neto passou um pouquinho da hora, nós entramos um pouquinho depois, mas também vamos um pouquinho depois com um bate-papo muito legal sobre uma coisa que diz respeito a mim, a você e a todo mundo que está participando desse programa, todo mundo que vive hoje em sociedade, que é a questão do consumo. Nós vamos falar sobre o consumo. A gente está vivendo, talvez a gente poderia chamar de um momento inédito na história da economia brasileira, né? O aquecimento da economia, pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíada, e todos aqueles temas que a gente tem discutido aqui no UrbanView, que a gente tem trazido diversos especialistas das mais diversas áreas para contar um pouquinho como é que estão as suas respectivas áreas dentro desse momento de boom econômico, de crescimento, de aquecimento, de confiança, principalmente, uma questão de confiança do consumidor muito grande. Tem sido também bastante noticiada a questão da classe C, né, a famosa ascensão da classe C e da classe D também ao consumo, né? O Brasil realmente vive um momento muito particular nessa questão do consumo. O poder de consumo da população vem aumentando de forma real e gradativa, e aí, em função disso, a gente está vendo aí grandes impactos em todos os mercados. Outra coisa também é que as próprias empresas estão lançando produtos mais acessíveis as chamadas classes C e D, e por sua vez sofisticando produtos destinados às classes A e B. Então, assim como a gente tem hoje um iogurte, digamos, top de linha, orgânico, que custa caro, a gente já tem uma embalagem especial para que a empresa de iogurte está criando para ser vendido no Nordeste porta a porta. Então, em todas as pontas das relações de consumo no Brasil, a gente está vendo aí um crescimento, um aumento de oferta, um aumento de opções, né? E isso vem impulsionando não só a indústria, como também o varejo, e vem fortalecendo as relações entre as pessoas que estão dos dois lados do balcão, que é o fornecedor e o consumidor. Então a gente quer discutir hoje que pé está essa relação quando a gente analisa os direitos e os deveres do consumidor brasileiro. Então, para explorar esse tema, a gente elegeu como nosso olhar da semana, que o Henrique vai colocar aí na tela para vocês, a seguinte questão: relações de consumo no Brasil. Afinal, o cliente tem sempre razão? A gente costuma brincar, né, historicamente, dizer, não, o cliente é o rei, o cliente tem sempre razão. Mas nem sempre é assim na prática, e provavelmente você, assim como eu, como o Caetano, como todo mundo que está aqui, já teve problemas onde não só nós não fomos o rei nessa relação, como talvez tenhamos sido mal atendidos, maltratados enquanto consumidores. Então nós queremos discutir hoje, nessa entrevista que faremos, qual é a situação atual do consumidor brasileiro, o que o Código de Defesa do Consumidor trouxe de mudanças para o setor, afinal ele está completando 20 anos de existência. Nós queremos também saber qual é o papel do PROCON, que são os órgãos de defesa do consumidor. Uma coisa bastante interessante, que desafios geram o comércio online
né? Eu li agora recentemente, essa semana, uma manchete dizendo que o volume de comércio online superou o volume de comércio em shopping centers, o volume de dinheiro, o volume de transações. Ou seja, o comércio eletrônico vem crescendo assustadoramente. Como é que se pautam as relações de consumo frente ao comércio eletrônico? Queremos saber também se os cidadãos têm plena consciência dos seus direitos e deveres. Somos consumidores já cidadãos de primeiro mundo ou não? Então, para responder a estas e outras perguntas, a gente convidou para essa edição do Urban View a jornalista Ângela Crespo. A Ângela Crespo, ela já atuou como editora de consumo do Jornal da Tarde, do JT. Ela é colunista do programa da Rádio Eldorado chamado Espaço Informal, que é sobre direitos e deveres do consumidor, e é criadora e editora de um site muito legal que eu acessei e gostei bastante, que é o site chamado Consumo em Pauta. E, além de tudo, ela é também colunista no assunto no Jornal Diário do Comércio. Ângela, bom dia, muito obrigado pela tua presença no Urban View. Bom dia, Gilberto. Eu que agradeço e acho assim, muito interessante você colocar esse tema, vocês colocarem esse tema de consumo, porque nós vivemos isso no dia a dia, né? 24 horas por dia. Somos consumidores 24 horas por dia. 24 horas. Acho que até dormindo quando a gente está sonhando no que a gente vai comprar, né? Mas na hora que você está dormindo, você está consumindo lençol, colchão, cama, né? Travesseiro, roupa de dormir. Então, você é consumidor 24 horas por dia. E quando você pensa nessa ideia de que você é consumidor 24 horas por dia, você começa a perceber que você pode ter um poder muito grande, né? O consumidor precisa começar a se empoderar e dizer... O empowerment, que falam os americanos, né? Empowerment. Empowerment. Traduzido para o português por sim empoderar. E por que ele se empodera? Quando ele pensa que ele é um cidadão, quando ele assume como consumidor ser cidadão. Porque ele que tem o poder na mão, que é o poder do dinheiro, é o poder de dizer sim ou não para qualquer marca. E às vezes a gente vê, né, quando você, por exemplo, viagens que eu fiz pelo Nordeste, ali, quando eu morei em Fortaleza há 3 anos, atendendo o Banco do Nordeste do Brasil, a gente conhecia muito bem o Nordeste, o inteiro do Nordeste. E você vê ali aquele pessoal, às vezes, com pouquíssimo dinheiro, parece que eles estão fazendo, coitado, um favor de gastar o dinheirinho dele comprando alguma coisinha, prestação ali. Quer dizer, essa relação de consumo, realmente, o consumidor ele precisa ter noção que não interessa o quanto de dinheiro ele tem, mas ele tem esse poder. Né? Ele tem esse poder e ele tem mais, e esse poder dá para ele um status muito grande, que é de escolher quem ele quer como fornecedor dele. E se a gente começar a discutir isso até na área do consumo sustentável, consumo responsável, se ele consegue colocar esse poder dentro do dia a dia dele, né, fazer com que fique latente isso, ele consegue fazer com que as empresas também comecem a mudar seu posicionamento no atendimento a ele, na oferta de produtos no mercado, na preservação do meio ambiente. Como é grande, né? A gente eu vou viajando, o tema que me faz ir viajando assim. É um tema muito bacana. Inclusive, assim, aproveitando o gancho do que você está falando, normalmente a gente começa aqui nos nossos bate-papos aqui com os nossos convidados com um quadro que a gente chama de Olho na Frase. Eu vou pedir para colocar o quadro aí na tela. Ele traz uma afirmação do Ricardo Amorim, que é assessor técnico da presidência do IPEA. O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E ele fala justamente sobre essa questão que ela está dizendo, que é o aumento de consumo nas camadas menos favorecidas da população. Diz ele, o reflexo do aumento do poder da classe C está atingindo outras classes sociais do Brasil e fazendo com que os mais pobres também consumam produtos que antes não tinham acesso. Os produtos de maior valor agregado, assim como os serviços feitos por profissionais autônomos, estão aumentando de demanda, que é esse crescimento que a gente está se referindo. Se antes não havia acesso a certos produtos, hoje eles são sinônimos de status social. É aquela que eu estava falando, a pessoa de uma renda menor, que não tinha nem sonhava em comprar um iogurte, hoje ela vai lá e compra, e isso passa a ser um sinônimo de status. Ela conseguiu comprar um iogurte, que já é um alimento que vem do leite com valor agregado, digamos assim. Então, eu queria que você pegasse essa questão, aquecimento da economia, crescimento da renda, crescimento do crédito, essa maior parcela da sociedade que está gastando com itens até não básicos, como veículos, né, com a famosa compra do primeiro carro, alimentação fora de casa, nossa, agora eu estou conseguindo ir no shopping lá na praça de alimentação, viagem, né, a gente tem aí o exemplo das agências de viagem como a CVC, que estão fazendo pacotes aí que você vai para qualquer lugar do mundo a perder de vistas, né? Como é que isso está mudando o cenário do consumo e das relações do consumo, Ângela?
Nós estamos enfatizando bastante o ter, né? Aliás, o consumo sempre enfatizou bastante o ter, né? No lugar do ser. Até uma discussão sociológica sobre isso. Quando as empresas começam a desenvolver muito, você tem que ter, o cidadão vai correr atrás disso. E hoje ele consegue fazer isso porque o crédito realmente está farto. Além do crédito estar farto, ele tem estabilidade no emprego, quer dizer, ele pode comprar. Ele pode parcelar, ele pode pagar mensalmente. Aquela prestação cabe no bolso dele. Mas a gente vê, e principalmente os especialistas que trabalham na área de consumo, eles têm uma grande preocupação desse superendividamento, né? Tanto que o PROCON já criou um departamento específico para estudar o superendividamento. Tem uma professora no Rio Grande do Sul, a Cláudia Marques, que ela só tem estudado isso também, o superendividamento do brasileiro. E esse é o grande X da questão, né? Aonde todo esse consumo vai levar o brasileiro? Será que isso vai ser positivo daqui a algum tempo? Isso é até uma questão que eu ia abordar com você na sequência, que eu tinha colocado aqui. O quadro do crédito abundante pode gerar uma ressaca de inadimplência? Quer dizer, o que os estudos... Por exemplo, nos Estados Unidos a gente teve, por outras razões, aquela questão do estouro da bolha hipotecária, né? As pessoas compram imóvel, tem uma hora que a coisa não sustentou. A gente você conhece algum estudo, alguma preocupação com essa questão aqui no Brasil? A preocupação existe, tá? Se ela é real, se ela vai acontecer realmente, ainda ninguém sabe. Tanto que ela existe, que tanto o PROCON quanto essa professora do Rio Grande do Sul vem estudando bastante essa ideia coisa do superendividamento, tá? O que a gente percebe, que conforme você vai olhando nos índices do SPC, da Serasa, nós estamos vivendo um momento de baixa, de negativação de nome. Ainda estamos num momento de baixa. Não está tendo nenhuma tendência, nenhum sinal de crescimento nesses níveis. Não, por quê? Tem emprego, né? Eu brinco, quanto tempo que eu não via nas empresas aquela plaquinha, procura-se, né? E a plaquinha tem ficado muito tempo, né? Precisa ser, né? E a gente, inclusive, tem discutido no Irmã Viu aqui com outros convidados justamente a questão da falta de mão de obra qualificada, a importação de mão de obra também está se falando bastante agora. Mas não é só qualificada, né? Tem que ter uma padaria lá perto de casa que está uma plaquinha de precisa-se de ajudante, servente há dias e essa vaga não é preenchida. A grande preocupação com relação ao endividamento e a hora que começar a cair a oferta de emprego. Né? Se a gente entrar num momento em se houver alguma mudança nesse cenário econômico. E aí, como vai ficar? Porque o cidadão está se endividando mesmo, ele está conseguindo pagar ainda, mas ele está se endividando bastante. Quando ele chega no final do mês que ele vai ver as contas dele lá, ele vê que às vezes não dá. O que ele ganha não dá para cobrir tudo, e aí começa a ter problema. Mas as empresas também estão vivendo uma fase de negociar essa inadimplência. Então, ele pode ficar sem pagar ou atrasar, que elas também estão possibilitando essa... Então, tudo isso está convergindo para que se cresça mais ainda Agora, antes de falar das perguntas internautas, o Caetano está me avisando aqui que já tem bastante participação, obrigado, mas eu quero pegar esse gancho que você falou assim, eu vi uma notícia essa semana que a Casas Bahia está lançando uma campanha de crédito consciente.